Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações para você ganhar tempo e ficar bem informado do que acontece no Santos. E dessa vez é muita coisa num vídeo só, tô até com a minha colinha, acho que eu não escrevia tanto desde o Enem. Mas vamos lá, tem informação exclusiva sobre Gabigol, atualizações de Rony, de Loyola, informações de Souza, de Neymar, de como foi a representação, o caso complexo do Morelos e muito mais. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, que curtam, comentem, ativem as notificações, deem o hype, tudo isso é gratuito e ajuda demais esse canal a continuar crescendo. Também te convido a ser membro. Se não aparecer o botão Seja Membro aqui abaixo deste vídeo, na descrição tem um link e lá vão ter os níveis bronze, prata e ouro. São valores e benefícios diferentes. Se você quiser, você vai ter acesso a conteúdos antecipados ou a informações exclusivas, bastidores, lives para membros. Então tem muitos membros aqui, muito obrigado a todo mundo que chegou, já somos mais de 300. E eu convido vocês, membros ouro, a me mandarem e-mail, tá? Na descrição tem meu e-mail. Se você virou membro ouro e ainda não está nos grupos de WhatsApp comigo, me manda e-mail, porque lá é certeza que eu vou visualizar no Instagram um pouquinho mais difícil, tá? Então na descrição tem meu e-mail, você manda o WhatsApp e eu te coloco lá no grupo onde eu antecipo as informações. Dados os recados, vamos começar com Gabigol. Até a gravação deste vídeo ninguém tinha publicado o que eu vou falar agora. O contrato de empréstimo do Gabigol não tem opção de compra. O contrato do Gabigol no Santos não tem opção de compra junto ao Cruzeiro. Foi o jeito que o Santos deu para destravar a negociação. O Santos imaginava sim um valor já definido pela compra, mas diante do entrave do Cruzeiro cedendo, o Santos também cedeu e se quiser comprar o Gabigol, vai ter que negociar um valor novo lá no final do ano. Cenário semelhante ocorreu com o Vitor Hugo no Flamengo. Sobre a divisão dos salários, o Santos vai pagar o que o Gabigol ganhava na CLT, no Cruzeiro. O que ganhava em carteira, o Santos arca. Já a parte do direito de imagem e luvas do contrato, isso fica lá com o Clube Mineiro. Então o Santos arca com o valor da CLT. Qual que é esse valor? Não me especificaram, não sei quanto o Gabigol ganha na carteira. Eu sei que ele ganhava mais de 2,5 milhões no Cruzeiro. O que o Santos me disse é, não vai extrapolar o que a gente definiu. E o que o Santos tinha colocado como limite era 1,5 milhão. Não sei qual era a divisão carteira, imagem no contrato do Gabigol junto ao Cruzeiro, mas fica o esclarecimento de que as luvas ficam para a Raposa, a comissão fica para a Raposa, direito de imagem fica para a Raposa e o Santos arca com o salário do Gabigol na CLT. O Santos não paga pelo empréstimo, digo que assim, um valor para que o Cruzeiro libere, como ocorreu com o Lautaro, não paga. E o Cruzeiro não pode enfrentar o Santos, essa é uma das cláusulas do acordo. O Gabigol chega nos próximos dias para exames médicos, não esteve na reapresentação nesta sexta-feira. Detalhes exclusivos aqui para vocês sobre o contrato de empréstimo do Gabigol. Sobre outros reforços, Loyola e Rony. Eu trouxe aqui já há alguns dias que a negociação estava avançada por ambos, o mesmo que eu falei do Gabigol. Só que eu não tenho novidades. O que eu tenho é que as negociações continuam, que o Santos segue tentando viabilizar as liberações, que com os jogadores está tudo certo. O Rony deu uma entrevista na reapresentação do Atlético Mineiro dizendo que não está sabendo do Santos e é natural que ele dê esse tipo de entrevista. Ele tem contrato com o Galo, mas ele está sabendo sim, ele quer jogar no Santos, ele já acertou salário no Santos. O Menin, que é o dono do Galo, liberou a negociação, o Santos chegou nos 2 milhões de euros, mas o Atlético Mineiro ainda não contratou jogadores para o ataque, por mais que tenham negociações em andamento. O Sampaoli não quer liberar, então Paulo Brax e os demais dirigentes do Galo buscam reforço para rolar essa liberação do Rony. O Santos segue confiante e quer ter o atacante o quanto antes, porque logo mais já temos Campeonato Paulista e o Vojvoda quer contar com o Rony, foi um jogador aprovado pela comissão técnica. No caso do Loyola, é uma negociação ainda mais complexa porque envolve uma terceira parte. O Independiente precisa vender, o Atipato do Chile tem 40% e também quer essa operação, então é uma operação cruzada que envolve comissão, que envolve luvas, que envolve valores diferentes para clubes diferentes, cotação, se o valor vai ser bruto ou se vai ser neto, como eles falam, né? Se o valor vai cair líquido para as partes envolvidas, para o Independiente e para o Atipato, quem fica com os tributos, vai se dividir. Então tem bastante coisa ocorrendo, mesmo com a negociação avançada, para que isso não tenha sido decidido.
O que eu ouço, o Loyola está certo com o Santos, o Independiente topou o valor, o Santos apresentou as garantias, o parcelamento melhorou, então a negociação segue avançada, mas eu não posso dizer para vocês que está fechado, nem o Loyola, nem o Rony. E aí minha fonte me falou, cara, o Loyola está fazendo muita força, olha o Instagram dele. Aí eu entrei no perfil e falei, pô, foi a questão do Independiente? Ele falou, foi, ele tirou o nome. Isso alguns torcedores mais antenados de Instagram já tinham visto, que o Loyola teria tirado a arroba do Independiente da sua bio ali, né, da descrição do seu perfil no Instagram. E minha fonte no Santos falou que sim, que o Loyola tirou, inclusive avisou, ó, já até tirei o nome, tô querendo ir, me avisa. Ele quer muito, o Quinteiro, que é o técnico, Quinteiros, que é o técnico, já anunciou praticamente a saída, falou que vai ser difícil contar com ele, mas quer que os outros jogadores permaneçam. Então a negociação está avançada, mas não está fechada. Mesmo caso do Rony, já do Gabigol está fechada e faltam apenas os exames médicos, tá? Outra negociação fechada é a do Neymar, que renovou seu contrato até dezembro, mas não esteve na reapresentação nesta sexta no CT Pelé e é aguardado segunda-feira, dia 5, tá? O Neymar deve treinar a partir do dia 5, ainda em recuperação, na parte interna do CT, mas vai ter ali a sua rotina como atleta do Santos, como profissional, como funcionário do clube, a partir de segunda-feira. Por enquanto ele segue fazendo um tratamento durante as suas férias, ele esteve em Mangaratiba. E a situação do Neymar está sob controle, mas foi combinado que ele volta a treinar no dia 5. Antes de falar de Morelos e de outros assuntos de mercado e de representação, quero reforçar uma informação que eu falei de Souza. Na minha live, lá de virada do ano, no dia 31 à tarde, quando o Neymar renova, eu falo que a única proposta oficial que eu soube que o Santos recebeu pelo Souza foi do Tottenham. Hoje eu avanço que a proposta foi de 10 milhões de euros. Tem muita gente falando de Milan, Chelsea, Barcelona, são muitas sondagens, mas a minha apuração, eu respeito as demais, é que o único clube que fez proposta pelo Souza foi o Tottenham da Inglaterra, uma proposta de 10 milhões de euros. O Santos pediu 17 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. 17 milhões de euros pro Santos, para a parte dele, e o Tottenham falou que não alcança esses valores. O Souza só vai ser vendido se for nesse patamar alto aí, de 20 milhões de euros a operação total, e o Santos quer 17 milhões de euros para a parte dele. O Tottenham fez proposta, foi recusada pelo Santos. Beleza? Muito se fala de Brasão, não tem proposta oficial, nem do Flamengo, nem de nenhum outro clube. O Brasão se reapresentou normalmente e, ao que tudo indica, continua, a não ser que finalmente o Flamengo faça essa tal proposta que todo mundo fala. No meio do ano o Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de euros, o Santos pediu 15, dessa vez você falou de 10 e não chegou. O Santos também alega o mesmo do Souza, só vai vender se for uma proposta muito boa, e isso nem ocorreu porque nenhuma oferta oficial está na mão do Santos. Muitas especulações também sobre Robinho Júnior, por exemplo, e propostas oficiais não chegaram. Então, até aqui, nomes menos importantes, entre aspas, estão sendo negociados e os principais ativos no mercado continuam. O Santos mantém boa parte do seu elenco e tem aí os 3 reforços, Loyola, Rony e Gabigol. Eu disse aqui no canal que minha fonte, uma das minhas fontes, disse que um 4º reforço poderia chegar. Até aqui, não sei o nome dele. Quando eu tiver novas informações, se isso de fato ocorrer, eu trago para vocês. Beleza? Outra informação importante que demos hoje no UOL, eu e o César Mello, foi sobre o processo do Morelos. Eu já tinha avisado aqui no canal há muito tempo. No vídeo que eu fiz sobre a situação dos jogadores emprestados, eu falei, Santos, tem muita dívida, não tem proposta do Atlético Nacional, o Morelos pode sair de graça. Dito e feito, falei 1000 vezes para os membros, para os assinantes, reforçando esse discurso que não tinha nenhuma proposta do Atlético Nacional. Nenhuma proposta do Atlético Nacional foi feita porque o Atlético Nacional sabia que o Morelos iria para a justiça. Foi toda uma estratégia feita. O Santos diz que a dívida com o Morelos, uma dívida que começou na gestão do Rueda e continuou na gestão do Marcelo, é de 7 milhões de reais. Já o Morelos e seus empresários dizem que é mais, eles não concordam com esse valor. E por causa dessa discordância, o Santos nunca conseguiu um acordo. Nas últimas semanas, já entendendo o que viria pela frente, porque quando o Atlético Nacional não faz proposta, tem um monte de boato, o Morelos não responde, o Santos falou, opa, tem alguma coisa aí. O departamento jurídico começou a notificar o Morelos. Tem representação dia 2, você tem contrato, e aí, vamos negociar, vamos tentar um acordo, vamos lá. Nenhuma resposta foi feita. Por quê? Porque o Morelos já sabia que entraria na justiça, assim como entrou na FIFA. O Morelos já se considera um jogador livre, porque de fato existe uma grande dívida aberta. Já o Santos alega que não conseguiu um acordo porque o Morelos não respondeu.
o Santos vai apresentar na justiça os vários e-mails, mensagens no WhatsApp que sejam para falar, nós tentamos, essa dívida começou entre a gestão, a nossa tentou e o Santos vai ir aí numa briga judicial, mas o jogador pode assinar com outro clube e aí a FIFA delibera depois. O jogador não vai ficar impedido de atuar, de trabalhar neste momento. Então Morelos se considera um atleta livre, a dívida é grande, as partes discordam e o Santos crê que o Morelos sempre soube o que ia fazer, que era ficar livre para assinar com o Atlético Nacional. Por quê? Porque qual que é o argumento que o empresário do Morelos pode utilizar? Oi, Atlético Nacional, eu vou entrar na justiça contra o Santos. Quanto é que vocês pagariam para eles? 2,5 milhões de dólares? 3 milhões de dólares? Dá aqui um para mim, dá 1,5 milhão para mim. Porque o jogador pega o dinheiro agora, né? Já enche o bolso e depois resolve na justiça. Em algum momento ele vai receber do Santos. Mais, menos, acordo ou não, à vista ou não, em algum momento ele recebe. Só que ele já tem o dinheiro agora. O Atlético Nacional poderia pagar o Santos? Ele paga para o Morelos. Se o Atlético Nacional não quiser pagar, o Morelos vai para o mercado com passe livre e consegue esse dinheiro em luvas. Então foi toda uma estratégia do Morelos. Não estou falando aqui que o Morelos está errado, tá? O profissional precisa receber. O Rueda não arcou com o acordo dele. O Marcelo Teixeira manteve essa dívida, porque se o Marcelo Teixeira entende que são 7 milhões de reais devidos, paga 7. Dá um jeito de pagar e falar, isso aqui eu não concordo, né? Mas paga alguma coisa, tenta resolver. Mas nas últimas semanas, quando a água já começou a bater na bunda, se percebeu que o Atlético Nacional poderia fazer com o Morelos já decidindo ser um jogador livre para a justiça, o Santos tentou essas notificações sem sucesso. São argumentos que o clube vai utilizar na justiça. Pode ser que em algum momento o Santos consiga uma grana, como aconteceu com o Cueva, que saiu livre, foi embora e depois de anos o Santos mordeu uma grana. Pode ser que socorra com o Morelos, mas estou aqui trazendo ambos os lados. O Santos alega que tem 7 milhões de reais devidos e que nunca conseguiu negociar um acordo com o Morelos, que sempre ignorou o clube. Já o Morelos crê que não confia no Santos. Ele alega que não confia no clube, que o Santos deve há muito tempo e que por isso ele foi à FIFA. É uma briga judicial. A princípio, o Morelos vai fechar com algum clube que deve ser o Atlético Nacional, pega esse dinheiro e depois negocia com o Santos. O Santos vai depositar o que tiver que depositar em juízo, vai levar essa história adiante. Enfim, vai ser um litígio para a gente contar em outros vídeos, mas fica aqui a informação de que o Atlético Nacional não vai pagar nada ao Santos, porque o Morelos vai ficar livre. Se tiver que pagar para alguém, vai pagar para o próprio jogador. O Santos poderia ganhar uma grana com o Morelos e vai acabar perdendo o jogador na justiça e ainda tendo que arcar com direitos trabalhistas, se for o caso, com honorários, enfim, uma situação complexa. A do Morelos deixa aqui os dois lados e espero a opinião de vocês nos comentários, tá? Agora sobre a reapresentação, fiz um resumo das informações, o Santos voltou a treinar presencialmente na tarde dessa sexta-feira, a partir das 2h30 no CT Pelé. Desde o dia 26, os jogadores fazem ali treinos virtuais, né, reuniões virtuais, orientações da comissão técnica pelo celular. Nesta reapresentação, o único jogador emprestado que retornou foi o Miguelito, tá? Miguelito, emprestado ao América Mineiro, está reintegrado. O Vojvoda ainda não sabe se vai utilizá-lo, se pintar proposta o Santos vai vender. Proposta boa, né? Mas a princípio o Miguelito treina e está à disposição. Todos os outros não foram convocados e aí os casos serão decididos um a um. Então assim, você volta na segunda, você não volta, vai depender das negociações em andamento. Hoje não teve aquele portão B que ficou famoso em outras oportunidades. Os jogadores já foram para campo, então não foi aquele caso de já fazer exame e voltar para casa. Não, todo mundo treinou em campo, não teve nenhuma falta. Todos os jogadores que estavam no elenco do ano passado voltaram, com exceção dos negociados e esses jogadores emprestados que estavam fora dos planos. Gabigol não esteve, em breve vai fazer exames médicos, assim como o Neymar, que deve se apresentar na segunda-feira. Os jogadores que saíram, o João Fernandes, o goleiro, e o Andrei, que foram emprestados ao Confiança, o Luizão emprestado ao Goiás, já o Guilherme, o Zanocelo e o Nonato, que estavam... O Guilherme no elenco e o Zanocelo e o Nonato emprestados foram vendidos. O Zanocelo foi vendido ao Ceará por 4 milhões de reais, o Guilherme foi vendido ao Houston Dynamo por cerca de 10 milhões de reais, e o Fluminense ativou a opção de compra do contrato de empréstimo do Nonato e vai pagar ao Santos 8 milhões de reais. Já o Ed Carlos rescindiu o contrato. O contrato terminava em junho, o Santos antecipou a rescisão e o Ed Carlos deve jogar no Botafogo da Paraíba, uma informação que saiu no Diário do Peixe nesta sexta, tá? Então esses jogadores saíram, outros têm futuro indefinido. São os casos do Sandri, do Alex Nascimento, do Rainer, do Natan e do Kevson. O Santos quer vender, rescindir ou emprestar todos eles
mas até aqui eles não têm o futuro definido. O Patrick recebeu proposta de empréstimo do Remo. Negociação inicialmente publicada pela Jovem Pan não está fechada, mas o Patrick vê com bons olhos voltar a disputar a Série A depois do empréstimo no Atlético Paranaense. Esses jogadores, Sandri e Alex, que estavam na Atlético, Rainer do CRB, Natan do Remo e o Kevson do Sport, têm algumas sondagens, estão buscando propostas. Eu ouvi que, por exemplo, o Rainer está perto de sair, que o Natan tem proposta, mas até aqui não tem futuro definido. O Enzo, atacante boliviano, está indo para um clube da Coreia, novamente emprestado. Estava na Hungria, não, Letônia, se eu não estou enganado, e agora ele vai ser emprestado para um clube da Coreia. Então, aos poucos, o Santos vai definindo o futuro desses jogadores que não estão nos planos. Luiz Felipe, Messias, Vinícius Balieiro e o Rodrigo Fernandes saem. Os contratos terminaram no último dia 31 de dezembro e esses jogadores não fazem mais parte da folha salarial do Santos. Tá vendo tão bem, né? Dá uma derrapadinha no final. Alguns jogadores o Santos ainda tenta vender. São os casos do Basso, do Tiquinho e do Rian. Até agora, o Santos não conseguiu fazer negócios e esses jogadores estiveram no CTI Pelé. Assim como Mike, Cabaleiro e Bilal, muita gente falou que eles estavam fora dos planos, que não iam se representar. Eles estão lá. O Santos conta com o Mike, conta com o Cabaleiro, conta com o Bilal Brahimi. Se chegarem propostas, claro que o Santos vai avaliar, mas a princípio eles estão nos planos, tá? Então pode ser que o Basso convença o Vojvoda, que o Tiquinho tenha voltado melhor. O Campeonato Paulista está logo aí. Eu acho que um bom parâmetro vai ser a lista de inscritos no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Mas o que eu tenho de informação para vocês por enquanto é isso. 16 minutos, atualizações geralmente tem ali 8, 7, 10 estourando. Hoje teve bastante coisa para vocês, então resumão da reapresentação. Foi de Gabigol, Neymar, Rony, Loyola, Morello, Souza, Brazão, enfim. Teve bastante coisa para vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever, deixar seu like. Agora minha meta são 70 mil inscritos. E se você puder, me dá uma moral no Instagram. Eu tô perto de bater 100 mil por lá. É @LucasMussetti. Tô postando bastante coisa por lá também. Tem também fotos da minha vida pessoal, coisa com a Gabi, meus stories, enfim. Se você tiver interesse, eu vou agradecer para bater 70 mil aqui e 100 no Instagram. Demorou? Obrigado. Novamente, feliz ano para vocês e até o próximo vídeo.